dependência do Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, para que a gente entenda esse versículo que eu li para vocês, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos fazer um pouquinho de uma reflexão sobre o cenário histórico desta palavra aqui, para que a gente possa ter uma clareza melhor do que Deus está falando aqui. É interessante que o livro de Josué, a maioria dos comentaristas entendem que é um livro de autoria anônima, embora alguns poucos achem que foi o próprio Josué quem escreveu esse livro, e os últimos 5 versículos por um cooperador. E é interessante, então, que nesse cenário histórico desse livro, nós vemos aqui, principalmente no capítulo 1, nesse texto que nós lemos para vocês, nós vemos que Josué acabara de assumir o comando do povo de Israel no deserto. Ele estivera durante 40 anos ao lado de Moisés. Agora o povo aqui, nesse contexto, tinha passado 30 dias de luto pela morte de Moisés. E Josué então assume esta missão de Deus. E a missão de Deus para Josué ali era ver cumprida a promessa que Deus havia dado a Abraão, da sua descendência. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele viria para aquela terra ali. E então é chegado o tempo dessa promessa se cumprir. Esse povo aqui, ele estivera 40 anos naquele deserto. E naqueles 40 anos eles foram provados por Deus. Deus os provou para que pudesse aperfeiçoá-los, para que eles, quando entrassem na terra prometida, eles pudessem ter mais clareza de Deus, mais compreensão de Deus e não se corromperem. E é interessante, então, que naquela terra ali habitavam os chamados cananeus. E aqueles povos ali, os cananeus, era descendente do neto de Noé, filho de Cão, Canaã. E eram chamados também de Eveus, Ferezeus, Eteus, Amorreus, Girgazeus, Ferezeus, etc. E é interessante que esses descendentes de Canaã que estavam ali naquela terra, nós olhando para a história bíblica, nós vamos ver que Deus havia dado tempo para eles se arrependerem dos pecados deles. E eles não se arrependeram dos seus pecados. E quais eram os pecados daqueles cananeus ali, dos descendentes de Canaã, que habitavam aquela terra, ali chamada também terra de Canaã? Eles eram povos idólatras, povos que cultuavam aos demônios, povos que viviam numa prostituição acentuada. Por exemplo, eles cultuavam a El, que era chamado o Deus Supremo para eles. Esse El, Deus Supremo, tinha 2 filhos, Baal e Anaque. Baal tinha 2 esposas, Astarote e Acera, além dos deuses Milcom e Moloque, que eram deuses da orgia. Então vocês podem observar quantos deuses que eles cultuavam, conhecidos, e fora os que não eram conhecidos. Logo, era um povo místico, um povo que exercia o satanismo, oferecia os seus filhos a esses deuses em sacrifício. E agora então Deus vai exercer
o juízo dele, a justiça dele sobre aqueles povos ali que não se arrependeram. E como que Deus vai exercer a justiça dele ali com aqueles povos? Deus agora vai usar o próprio povo dele, o povo de Israel, para exercer a justiça de Deus em referência aos pecados daqueles povos ali. Ou seja, Deus ele vai executar o juízo dele, parcial, sobre aqueles povos ali, e Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão há 400 anos atrás, de que daria aquela terra ali à sua descendência. Então, gente, chegou o tempo de cumprir essa promessa. E Josué, então, é o homem que Deus levanta para assumir o comando da nação. Esse povo ficou 40 anos ali no deserto, onde foi provado, desobedeceu, mas Deus foi sempre fiel às promessas dele, sustentou eles 40 anos com maná do céu, 40 anos as suas roupas não se envelheceram, as sandálias dos pés não se envelheceram. Durante aqueles 40 anos, de dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, protegendo, guardando eles. Enfim, em tudo, Deus cuidando do seu povo para cumprir a promessa dele de que ele daria uma terra que mandaria leite e mel ao seu povo. E, gente, quando nós observamos então o ministério de Josué, são 24 capítulos, nós vamos ficar encantados, porque nós vamos ficar assim, de forma tão extasiado diante de Deus, pela forma com que Deus usou a Josué. Ele derrotou 31 reis, entrou na terra prometida, fez o assentamento das 12 tribos, e ele então, no final do seu ministério, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Então, ele cumpriu, meus irmãos, com êxito, o chamado de Deus para a vida dele. Ele foi vitorioso, ele glorificou a Deus, ele viu a glória de Deus, ele se alegrou na presença de Deus, ele saltou as muralhas em Deus. Então, meus irmãos, diante disso, eu quero que você nessa noite entenda que nós, como igreja, precisamos então, assim como Josué, entender o chamado de Deus. Nós precisamos entender o chamado de Deus. Amém? Josué entendeu que Deus o chamou. E o texto que eu li para vocês, o texto básico para essa reflexão, vai revelar 4 verdades. 4 verdades para que eu e você entendamos o chamado divino. Josué, ele entendeu essas 4 verdades e ele então cumpriu vitoriosamente, ele glorificou a Deus. Amém? Então, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero destacar aqui, eu encontro na parte A do versículo, que diz assim: não te mandei eu. Veja bem, quem é que está falando aqui? É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai e fala com Josué. É o próprio Deus quem confirma Josué no comando da nação. E agora Deus fala para ele: não te mandei eu, Josué. Irmãos, Josué, ele teve consciência desse chamado. A primeira verdade aqui para entendermos então o chamado de Deus para a nossa vida é eu e você termos consciência que há um chamado de Deus para o seu povo. Se nós não tivermos essa ciência,
Se nós não tivermos esse entendimento, essa consciência no nosso pensamento, certamente o diabo, ele vai roubar a visão de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus, o direcionamento de Deus para a minha vida, para a sua vida, vai nos distrair e nós não vamos entender esse chamado enquanto eu e você não tivermos uma consciência no nosso entendimento que Deus nos chamou. E meus irmãos, sabe por quê? A batalha nossa está no pensamento. A batalha nossa está no que a ciência humana chama de mente, ou de inconsciente. A batalha nossa está no que nós pensamos. Está no que nós pensamos. Eu tenho falado, o homem, a mulher não é o que come. Como muitas vezes, muitas pessoas falam que o homem é o que come. Não é. Eu e você somos o que nós pensamos. É a forma com que nós pensamos, com que nós vamos se manifestar no nosso dia a dia. Então é preciso que nós, como povo de Deus, tenhamos consciência do propósito de Deus para mim e para você. E Josué, para ele cumprir aquela missão, entrar com o povo de Deus ali na terra prometida, vencer aqueles povos ali, introduzir o povo de Deus ali, ele precisava ter muita consciência que foi Deus quem falou com ele. Não te mandei eu? Amados, aleluia. É a mesma palavra hoje para mim e para você. Não te mandei eu? Deus nos enviou, Deus nos chamou, Deus é o Deus que nos resgatou. E agora Ele nos envia para uma missão sublime, tremenda, maravilhosa. Como diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, se alguém deseja um episcopado, excelente obra almeja. A obra é excelente, nós não somos excelentes, mas a obra é excelente. Deus nos chamou, igreja, para uma obra excelente, maravilhosa aqui na terra. E quando Deus então nos chama e a gente tem essa consciência, nós vamos ver que Deus nos chamou e Deus nos equipou para esta obra. 1 Coríntios 12, 4 a 7 vai falar sobre dons espirituais. Capítulo 12, versículo 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, e há diversidade de operações, mas é Deus quem opera tudo em todos. E o verso 7 fala, a manifestação do Espírito é dada a cada um naquilo que for proveitoso. Ou seja, Deus equipou a mim e a você com dons espirituais, capacitação especial, autoridade espiritual para nós cumprirmos uma missão aqui na terra. Qual é a missão da igreja na terra? É ser relevante nas esferas da sociedade com os princípios do reino de Deus, ou seja, exalar a glória de Deus através da minha vida, da sua vida, evangelizar através do meu estilo de vida, através daquilo que Deus nos deu, que são os dons espirituais, essas capacitações de Deus para mim e para você, porque Ele tem um chamado maravilhoso para a igreja dele. 1 Pedro 2,9 diz, mas vós então sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Todo crente é um sacerdote de Deus, o povo adquirido. E aí ele vai completar, adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas com propósito, para anunciar. Anunciar o que, gente? As virtudes. De quem? De Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos fez um povo santo,
nos santificou no sangue de Jesus, nos elegeu em Cristo Jesus. Aleluia! O verso 10 ele fala: vós que não eres povo, agora sois povo. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele diz então o seguinte para Timóteo, referente a esse chamado, que Deus falou a Josué, essa conscientização desse chamado. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: tu porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amados, Deus está nos chamando para eu e você, nesse tempo, aniversário da igreja, cumprir o ministério é excelente, a obra é excelente. Ele te deu esse privilégio. 2 Coríntios 1, 21 e 22, ele diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, que nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Ah, irmãos, Deus então, ele nos ungiu com o Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo, ou seja, nós somos agora propriedade particular dele. Fomos selados para a possessão eterna. E ele então nos revestiu de autoridade espiritual para que eu e você tivéssemos consciência de que nós temos um chamado verdadeiramente, mas não é um chamado do pastor Marcos, do pastor Jorge, é um chamado do Deus Criador para a tua vida. E Josué entendeu isso, teve consciência desse chamado, e por isso ele foi bem sucedido. Há uma frase anônima que diz assim: Deus não pergunta sobre nossa capacidade ou incapacidade, mas se estamos à disposição. Você está em disposição para esse chamado? Deus falou para Josué: não te mandei eu? Você tem tido consciência desse chamado? Amém? Bem, a segunda verdade que eu destaco aqui, para entendermos então esse chamado. A primeira verdade, conscientização de que temos esse chamado. Agora a segunda verdade, para a gente entender bem esse chamado, veja a parte B do versículo. O que diz a parte B do versículo? Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso está falando de quê, gente? O que eu entendo aqui é que quando Deus fala para Josué: esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo, Deus está falando para Josué o seguinte: Josué, você tem que ser submisso ao chamado. Josué, você tem que se submeter a esse chamado, então se esforça. Se você, Josué, não se esforçar, se você não tiver bom ânimo, você não vai poder cumprir esse chamado. Irmãos, e Josué então, ele se esforçou. Ele se esforçou. Ele teve bom ânimo. Porque primeiramente ele tinha consciência do chamado. Ele estava entendendo o chamado. E aí, meus irmãos, se eu e você, então não falarmos para Deus o seguinte: Senhor, eis-me aqui, sabe o que vai acontecer? Nós, quando vier os impedimentos pelo chamado, nós vamos desanimar. Como acontece com muita gente que fica desanimado de cumprir o chamado. E aí vem e fala para o pastor: pastor, não está dando para mim. Coloca outra pessoa. Ah, pastor, ninguém vem na reunião, só eu que venho, ou mais 2 ou 3. E ele fica desanimado, ele não tem bom ânimo. Mas a palavra que Deus falou para Josué não é essa. Josué, então não tem problema você ficar desanimado, não. Esse povo é assim mesmo, esse povo não colabora. Não foi isso que Deus falou para Josué. Deus falou para Josué: você precisa ser submisso, você tem que se esforçar, Josué. Você tem que ter bom ânimo, senão você não vai cumprir essa missão tão abençoada que eu estou te dando.
E aí nós vamos ver em toda a história de Josué que ele então foi sempre alguém que tinha bom ânimo, sempre positivo, sempre encorajador, sempre exortador, consolador do povo de Deus, direcionando sempre o povo de Deus à obra de Deus. Ou seja, Josué sempre se esforçou para essa obra. Amados, se nós não formos submissos a esse chamado de Deus, na primeira dificuldade, nós vamos recuar. Entenderam? Porque o chamado é preciso que você se submeta mesmo a Deus. E aí isso vai, quando você se submete, você vai se esforçar. Você vai ter bom ânimo. Amém, gente? Amém. E, gente, dentro então dessa visibilidade do chamado, da submissão ao chamado, Senhor, eu me coloco então como Josué se colocou nas tuas mãos. Aí eu tenho nesse chamado regras para cumprir. Eu não posso cumprir um chamado de qualquer jeito, eu tenho que ser submisso ao chamado, submisso àquele que me chamou. Amém? Então, para a gente, amados, ser submisso a esse chamado de Deus, precisamos então exercer o chamado de acordo com as regras de Deus. E aí eu destaco aqui 3 questões dentro dessa segunda verdade. A primeira questão então, para a gente ser submisso a esse chamado, se esforçando, tendo bom ânimo, é que o chamado requer santificação. O chamado, irmãos, requer santificação. Josué 3,5, eles não tinham ainda entrado na terra prometida, eles estavam antes do Jordão, na Transjordânia. E então Josué fala para o povo o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Então, gente, esse chamado, ele requer santificação. E nós vemos que o povo de Deus ali se santificou, se consagrou. E aí Deus já começou a fazer maravilhas. E qual foi a maravilha que Deus fez? Gente, Deus, nada mais, nada menos do que Deus abriu o Rio Jordão. O Rio Jordão abriu no meio. E o povo de Deus passou até enxuto ali. Eles viram o poder de Deus. Deus honrou a Josué. Eles viram que Josué era um líder chamado por Deus para aquela missão. Mas Josué e o povo se consagrou a Deus. Amados, nós servimos um Deus que é santo. Ah, meus irmãos, hoje vivemos no tempo do relativismo, onde o profano e o santo são relativizados. E tanto eu como você, quando a gente entra nas redes sociais, você se depara com vídeos de cultos, mensagens abençoadoras, mas de repente você está ali e aparece uma linda mulher de biquíni, ou um lindo rapaz de sunga, etc. E ali você, que é um servo de Deus, eu e você, é ali que Deus está nos provando, é ali que Deus está nos aperfeiçoando, para que a gente então possa fugir desse relativismo e não banalizar as coisas de Deus, porque Deus nos chamou para vivermos uma vida de santificação. Seria a paz e a santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, o chamado de Deus requer santificação. O namoro cristão hoje está um problema sério. Porque o namoro cristão hoje é abrasamento. O namoro cristão hoje, infelizmente, grande parte dos nossos jovens não estão atentos a essa questão. E estão se abrasando, grande parte deles, no namoro. E os pais parece que fecham os olhos. Então, gente, nós precisamos entender que esse chamado requer santificação. Em segundo lugar, o chamado requer prontidão. Prontidão. Se eu não estiver pronto para o chamado, eu não tenho como exercer o chamado.
E aí, meus irmãos, a gente vai ver que Josué, ele estava pronto para exercer o chamado. Amém, gente? Durante aqueles 40 anos no deserto, ele não desgrudou de Moisés. Era o servidor de Moisés. E agora Deus, então, levanta ele para substituir a Moisés. Ou seja, Josué era alguém que era sempre pronto, não dava desculpa. Mas sempre eis-me aqui, meu Senhor. E o apóstolo Paulo lhe fala essa palavra também, aos Romanos capítulo 1, versículo 15. Quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós outros que estáis em Roma. Veja que o apóstolo Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. Não espera, deixa eu me despedir dos meus pais. Não espera, eu tenho que resolver essa questão ainda. Não, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós outros que estáis em Roma. E aí ele completa, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Amém, gente? 2 Timóteo 2,4, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa para Timóteo. Ele diz assim, ninguém que luta se embaraça com os negócios desta vida, mas procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Amados, fomos alistados para a guerra. Eu e você fomos alistados, sabe por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso para a guerra. Agora, temos que estar prontos. Amém? Não podemos nos embaraçar. Temos uma missão, temos um chamado. Temos que ser submissos a esse chamado, para que a gente veja Deus nos usar. Deus quer te usar. Deus quer me usar cada vez mais. Amém, gente? Terceiro, o chamado requer uma vida de intercessão e conhecimento bíblico. Atos 6,4, quando houve aquela carência no trabalho social da igreja primitiva e houve a instituição dos diáconos. Então os apóstolos, após elegerem os diáconos, no versículo 4, eles falam, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então esse chamado, irmãos, requer vida de intercessão, requer vida de conhecimento bíblico da palavra de Deus, porque para a gente ser submisso ao chamado, eu preciso novamente falar para vocês, eu preciso cumprir as regras desse chamado, e as regras desse chamado é a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso memorizar a Bíblia, eu preciso meditar na Bíblia, e acima de tudo, eu preciso obedecer a Bíblia. Eu preciso orar, eu necessito orar. Oração é o nosso alimento, é o nosso combustível. Oração fala que eu dependo de Deus. Quem não ora é porque não depende de Deus. Quem não tem vida de oração está falando para Deus, Deus, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar comigo não, eu dou conta de mim mesmo. Mas quem ora é porque fala, Deus, eu sou tão pequenininho, Deus, eu sou tão ferido, eu sou tão limitado, Deus, eu ainda sou tão tentado pelo pecado. Deus, tem misericórdia de mim, me sustenta a cada momento, me guarda a cada momento. Deus, eu necessito de Ti, Deus, eu careço de Ti, eu não posso viver sem Ti. Deus, Tu és a minha glória, a minha salvação, meu Deus. Deus, Tu és o meu alto refúgio. Deus, eu me alegro na Tua salvação. Então, meus irmãos, não dá para cumprir o ministério sem uma vida de oração, sem um quarto secreto, onde eu e você, todos os dias, chore, se derrame diante de Deus e ore a Ele, e se alegre com a visitação dEle, e seja renovado por Ele, para cumprir cada dia esse ministério. Irmãos, porque cada dia eu cumpro o ministério. Hoje eu cumpri, mas amanhã é outro dia. E cada dia eu tenho que fazer o dever de casa. Eu venci hoje, o culto foi maravilhoso. Aí você vai amanhã,
no trabalho você não ora, você não lê a Bíblia, você não vigia. E aí, meu irmão, o diabo, ele vai te impedir de você cumprir o ministério como convém. Entenderam? Gente, há uma frase anônima que diz assim: cristianismo é obediência. Amém, gente? E a terceira verdade, meus irmãos, para a gente entender então esse chamado, a terceira verdade, preste atenção: é necessário que eu e você creia nas promessas de Deus. É necessário que eu e você creia nas promessas de Deus. Veja a parte C do versículo da reflexão. A parte C do versículo, o que diz assim? O que diz aí? Não temas, nem o que? Te espantes. Não temas e nem o que? Te espantes. Deus está falando isso para quem, gente? Para Josué. É Deus, o Todo-Poderoso, que está falando para Josué. Josué, não temas. E Josué, não te espantes. E por que Deus está falando isso para Josué? Porque Deus sabia que a tarefa era difícil. Poxa, eles tinham que entrar na terra. Aqueles povos ali, as cidades eram bem fortificadas. Eram povos que conheciam a geografia do local. Eram povos aguerridos. E o povo de Israel, gente, quase 3 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças e homens. Média de 600 homens, 600 mulheres e média aí de 600 mil homens, 600 mil mulheres, 1.800 crianças, adolescentes, quase 3 milhões. Olha só, um povo que passou 40 anos no deserto, sendo que aqueles que passaram os 40 anos no deserto, que Deus provou eles. Aí nós vamos ver o que? A necessidade de nós crermos que Deus é fiel na sua palavra. E voltando um pouquinho antes aqui, quando eles estavam no deserto, Deus falou com Moisés para que enviasse 12 espias para ver a terra. E vocês sabem o resultado. Aqueles 12 espias passaram 40 dias na terra. Quando voltaram com o fruto da terra, um cacho de uva enorme. 2 homens carregavam numa vara aquele cacho de uva. Eles ficaram impressionados com a terra que era produtiva. Mas 10 deles falaram para o povo: nós não vamos conseguir, porque lá na terra tem gigantes. Eles são muito guerreiros. Nós vamos morrer, nós vamos ser massacrados. E todo o povo murmurou contra Moisés, reclamou, não creram, foram incrédulos. O castigo de Deus veio, a praga de Deus veio. Gente, aqueles 10 espias incrédulos pereceram no deserto. Os pais daquela geração toda pereceram no deserto. Apenas os filhos deles, que eles falaram que iria perecer ali, Deus fez com que os filhos entrassem na terra prometida. Irmãos, a incredulidade é um item que nos leva a termos uma vida cristã derrotada. Meus irmãos, Hebreus 11:6 diz assim, Hebreus 11:6, que Deus, aquele que crê em Deus, deve crer realmente que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, nós precisamos crer nas promessas de Deus para a gente poder então vencer. E Josué, então, ele creu nas promessas de Deus. Veja o versículo 5 do capítulo 1, aí Deus fala para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te aparte, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Josué, o tempo todo, ele creu nessas promessas. Irmãos, o chamado é exercido através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Amém, irmãos? Então, nós precisamos exercer esse trabalho por fé. Mas o que vai acontecer, irmãos? Vai ter momentos que essa fé ela vai ser provada. Vai ter momentos que Deus vai provar essa fé. Entenderam? E vocês observem que Josué e Caleb foram provados na questão dos 12 espias. Só eles que creram daqueles 12 espias. Amém? Porque Deus provou a fé deles. Deus vai provar você também. Vai vir situações de impossibilidade para você não cumprir o ministério. Vai vir circunstâncias desfavoráveis em que você vai achar, se fosse Deus que estivesse me chamando para esse ministério, não acontecia isso. Não é isso não. Meu irmão, minha irmã, vai haver batalha, vai haver luta. E Josué, ele entrou na terra, ele derrotou aquele gigante, aqueles guerreiros. Ele introduziu aquele povo na terra. Ele não temeu, ele não se espantou, porque ele creu. Aleluia. E nós precisamos crer. Hebreus 10:38. Mas se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados, Deus não nos chamou para recuar. Deus nos chamou para a gente crer nele, que Ele está no comando, que Ele está na direção da nossa vida. Tito 1:2, que diz em esperança da vida eterna, na qual Deus que prometeu, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos dos séculos, antes de haver mundo, na eternidade a Trindade, Ele já nos deu a garantia da vida eterna. Sabe por quê? Deus é imutável. E Ele não pode mentir. Ele é verdadeiro. Amém, gente? 1 Pedro 1:6 e 7 vai falar o seguinte: ainda que vocês estejam contristados por passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo e perece, essa fé redunde para a honra, para a glória e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, irmãos, nós vamos ser provados nessa fé, mas não te espantes, não temas. Deus está no controle de tudo. E a quarta e última verdade, para que a gente entenda bem então o chamado de Deus em Josué. A quarta e última verdade é o seguinte, gente: que Deus então nos guarda do mal para cumprirmos o chamado divino. Veja a parte D do versículo, a parte final. O que ele diz, gente? O que ele diz? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós então precisamos entender sempre que esse Deus que nos chamou, como chamou Josué, Ele prometeu que vai nos guardar de todo o poder do mal. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando eu e você entramos no fogo, as chamas não vão nos queimar. Quando nós passamos pelas muitas águas, elas não vão submergir. Enfim, meus irmãos, Deus,
ele se responsabiliza por esse chamado. A obra é dele, nós somos cooperadores dele. A obra não é nossa, a obra é dele. Ele nos deu o privilégio. Aleluia! Então, meus irmãos, nesse chamado, nós vamos ter a oposição do diabo. E a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, então, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja está numa briga, a igreja está numa guerra espiritual. E a igreja, ela sofre uma oposição satânica, invisível, espiritual. E meus irmãos, se a igreja, ela não está firme nas promessas desse Deus, de que Ele nos guarda do mal, ela não cumpre com êxito esse chamado. Então, a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Resistir o quê? Firme na fé, sabendo que as mesmas aflições estão se cumprindo com os vossos irmãos em toda parte. Então, eu e você, enquanto estamos aqui, estamos em guerra. Tem momentos que tem aflição, tem momentos que tem dor, como o pastor Jorge falou aqui agora há pouco. Evangelho não é só vitória, vitória. Não! Evangelho é vitória na derrota. Porque muitas vezes você é afligido, você sofre uma oposição diabólica, mas Deus, Ele vai te sustentando. Amém? Ele te sustenta porque Ele é conosco por onde quer que nós andemos. Eu e você, nós precisamos crer, irmãos, que Deus nos guarda de todo mal. Como disse o salmista, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Salmo 91, 14 e 15. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E lhe mostrarei minha salvação, e lhe darei longuras de dia. Ah, meus irmãos, temos essas promessas de proteção de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O missionário William Karen, ele disse, com Deus é a maioria. Você crê nisso ou não? Aleluia! Então, amados, a quarta verdade, Deus nos guarda do mal para cumprirmos o chamado divino. Aleluia. E eu concluo esta palavra para vocês nesta noite. Então, para entendermos o chamado divino, em Josué vemos, primeiro, precisamos ter consciência desse chamado. Amém? Precisamos nos submeter ao chamado. Terceiro, precisamos crer nas promessas de Deus. E quarto, precisamos crer que Deus está nos guardando de todo mal nesse chamado. Você está disposto a cumprir esse chamado? Você tem entendido esse chamado? Josué entendeu. E Josué glorificou a Deus. Agora hoje o povo de Deus é você, é eu. Hoje a igreja
de Deus somos nós. E estamos, irmãos, numa obra maravilhosa. Qual é a obra? É povoar o céu e saquear o inferno, ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a missão, exalar a presença de Deus na nossa vida. Amém? Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Fecha os teus olhos um pouquinho. Feche teus olhos um pouquinho. Faça uma reflexão nisso que você ouviu nessa noite. Pensa um pouquinho nisso que você ouviu nessa noite. Quero perguntar para você. Você tem cumprido esse chamado? Ou você tem dado desculpas? Pastor Jorge tem podido contar com vocês nos ministérios da igreja aqui, nos trabalhos da igreja? Ou como é que está isso? Ou você tem sempre dado uma desculpa? Não posso, o trabalho, estou cansado. Você ouviu hoje que o chamado de Deus requer submissão. O chamado não é do pastor Jorge, nem de mim e nem de nenhum irmão. O chamado é do Deus Criador para você. É Ele que te chamou, não sou eu não. Ele me chamou também, eu estou fazendo minha parte. E o desejo dele é que a gente compreenda isso. Ore pela tua vida nesta hora. Ore por esse chamado. Ore. E depois você fala para o pastor Jorge, eu quero trabalhar, me coloque alguma coisa aí. Depois você fala para ele. E ele vai te colocar, ele vai ficar feliz da vida. Senhor, nós compartilhamos a tua palavra. Ó Deus, mas é o Senhor quem efetua o teu querer e o teu realizar em cada um de nós, segundo a tua boa vontade. Deus, então, prospera a tua palavra, ó Deus, em cada vida que tem ouvido nesta noite esta palavra. Senhor, então, glorifica o teu nome pela tua palavra, e que o Senhor possa aquecer, ó Deus, os corações que precisam ser aquecidos, que estão aqui nesta noite, para esta obra. Ó Deus, aquece os corações aqui, de quem precisa ser aquecido para esse chamado. Deus, que o teu povo tenha entendido que há um chamado maravilhoso do Senhor para cada um de nós. Deus, então, que o Senhor desperte. Ó Deus, desperte os dons que o Senhor tem dado à igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta, ó Deus, o teu povo no poder do teu Espírito Santo. Deus, e nos visitas a todo momento. Aquece-nos, renova-nos, capacita-nos. E, ó Deus, guerreia as nossas guerras. Peleja as nossas pelejas. Senhor, nos guarda dia e noite do poder do maligno. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, porque somos pequeninos, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, frustra dia e noite os planos do diabo contra as nossas vidas. O Senhor o repreenda o tempo todo contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Senhor, cuida de nós. A presença do Senhor permaneça conosco, com a nossa família. Ó Deus, e o adversário seja continuamente derrotado em nossas vidas, não por nós, Senhor, mas pelo Senhor. E nós possamos desfrutar da vitória, ó Deus, nas batalhas, nas lutas, nas guerras. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida de nós e continue a prosperar a tua obra neste lugar. Ó Deus, eu te oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Pode sentar, vou passar aqui para o pastor Jorge.